Atos capítulo 40, capítulo 7, versículo 45, diz assim: o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até o dia de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Irmão, estrado, para quem não sabe, é um banquinho pequeno, esses tamburetezinhos, que a gente senta numa cadeira maior e coloca aquele tamburetezinho abaixo para a gente colocar os pés como descanso, né? Então Deus diz: o céu é o meu trono e a terra é um banquinho. Eita, glória a Deus! É um banquinho, é o estrado dos meus pés. Aleluia! Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração, e rangiam os dentes contra eles. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Jesus, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Escute o versículo 57, e é sobre o versículo 57 que nós vamos estar trabalhando esse texto nessa noite. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando da cidade o apedrejavam. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmão Benedito Pereira. Deus abençoe você e a sua esposa. Meus irmãos, eu gostaria de falar nessa noite sobre 3 maneiras que o ímpio se utiliza para rejeitar o Evangelho. 3 maneiras que o ímpio se utiliza para rejeitar o Evangelho. Bom, nós estamos diante de um texto que foi o primeiro sermão mais fantástico, um dos primeiros, não vou dizer o primeiro porque já teve o de Pedro, né? Mas podemos dizer que foi o sermão pregado pelo primeiro diácono da igreja cristã, um dos sermões mais fantásticos, mais lindos de toda a história da igreja. Só que na pregação desse sermão,
do diácono Estevão, ele é apedrejado, ele é morto, tá? Por causa que aqueles que estavam ouvindo a mensagem se sentiram ofendidos, se sentiram magoados, se sentiram machucados, se sentiram de maneira que a palavra ofendeu a eles. Irmãos, escute o que é que eu vou dizer aqui para você. Hoje, o que dá ibope para pregador é pregar mensagens vitoriosas, mensagens de bênção, profecia para lá e profecia para cá. Se eu tivesse aqui pregando, irmão, revelando as coisas para vocês, enganando vocês, porque eu poderia fazer isso se eu quisesse. É muito fácil, muito fácil. Ficar profetizando aqui, vendo coisa que a gente não está vendo e devido às necessidades do povo, o povo, menino, isso aqui bombava. Uma live dessa aqui bombava. Tem muitos aí que não aguentam, não para nem para assistir, porque não tem paciência, porque não é isso que ele quer ouvir. Ele quer ouvir uma coisa melhor para ele. Para você que tem compromisso com a verdade. Mas para você que ama a palavra, que tem compromisso com a palavra de Deus, você vai permanecer aí. Porque Deus tem uma palavra para você, e você será ministrado no seu coração, você irá aprender, você irá crescer. Através do que Deus tem para falar conosco nessa noite, dentro desse texto. Porque existe três maneiras que utiliza para rejeitar o evangelho. No versículo 57, a primeira coisa que eles fizeram, irmão, foi gritar com alta voz. Estevão estava pregando. A mensagem de Estevão estava incomodando eles. Para que eles não ouvissem o que Estevão estava pregando, eles começaram a gritar com alta voz. Eles fizeram barulho contra o evangelho. Eu não sei se você está acompanhando. Eu não sei se você está vendo o que as pessoas estão fazendo com o evangelho. As pessoas estão tentando fazer barulho contra o evangelho. No carnaval fizeram isso. Os ímpios fizeram isso. Vilipendiando a pessoa do Cristo, zombando, vestindo ele de homossexual, chicoteando, como se o diabo estivesse chicoteando ele. É uma maneira que as pessoas estão encontrando de fazer barulho contra o evangelho. É uma maneira que as pessoas estão encontrando de gritar contra o evangelho, de fazer um alarde contra o evangelho, para tentar apagar a mensagem do evangelho, para tentar desqualificar a mensagem daqueles que estão pregando, daqueles que estão anunciando o evangelho de Cristo. Estão tentando nos calar, estão tentando nos amordaçar. A gente não pode pregar contra as práticas pecaminosas dele, contra o homossexualismo, mas eles podem zombar da nossa fé, eles podem nos criticar, e a gente tem que ficar calado, senão eles nos processam. Isso é uma palhaçada. Talvez não era isso que você queria ouvir, mas é isso que Deus está aqui para falar, através deste servo aqui que não tem medo de falar a verdade. Eu vi, irmãos, algo terrível nessa semana.
alguém fazendo uma apresentação no dia do Corpus Christi, um homossexual, pousando, ninguém pode nem falar aqui, colocando as partes de trás, como se Jesus estivesse na cruz, e essa pessoa como se oferecesse para Cristo. Estão tentando fazer barulho contra o Evangelho. Estão gritando contra o Evangelho. É uma maneira que o ímpio utiliza para rejeitar o Evangelho. É uma maneira que o ímpio utiliza para rejeitar o Evangelho, para desprezar o Evangelho. Então aqui eles gritaram com grande voz. Primeira coisa que eles fizeram, gritaram com grande voz. Segundo, o que foi que eles fizeram? Eles taparam os ouvidos. Eles não queriam ouvir o que Estevão estava pregando. Eles colocaram as mãos nos ouvidos, tapando para não ouvir o que Estevão estava pregando. São incrédulos. Eles não enxergam o que Deus está fazendo. Eles não escutam o que Deus está falando. E se escutam, não querem ouvir o que Deus está falando. Tem muitos irmãos. Sabe, tem muitos que fogem do Evangelho para não ouvir o Evangelho. É uma maneira que ele se utiliza. Primeiro, gritar contra o Evangelho. Segundo, tapar os ouvidos, ou seja, não querer ouvir a verdade do Evangelho. Tem muitos que fogem. Quando a gente começa a falar, quando a gente começa a pregar, quando a gente começa a explicar, se for bom para ele, ele escuta. Mas se ferir na feridinha dele, no pecadinho dele, ele não quer ouvir. Ele disse, esse pregador aí não presta, essa mensagem não é para mim, essa mensagem é agressiva, essa mensagem não presta. Porque ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Sabe por que eles não quiseram ouvir Estevão? Sabe por que eles não quiseram ouvir Estevão? Porque Estevão, ele começou a dizer, irmão, olha o que Estevão começou a dizer no versículo 51. Homens de dura servil. Homens de dura servil, ou de dura cerviz. O que é uma pessoa de dura cerviz? Estevão está dizendo assim, são pessoas que não dobram o pescoço em reverência ou submissão. Estevão está dizendo assim, olha, vocês são de dura cerviz, vocês não dobram o pescoço em reverência a Deus, em submissão a Deus. Vocês não reconhecem que estão errados. Vocês não reconhecem o erro de vocês. Vocês querem viver na prática de vocês, e aí Deus envia profeta e vocês matam. Deus envia homens corajosos, pregadores do Evangelho, profetas, para apontar o pecado de vocês, mas vocês não curvam a cabeça de vocês em submissão à minha palavra. Vocês são de dura cerviz. Vocês são incircuncisos. Olha o que ele diz. Vocês são incircuncisos de ouvido. Não é isso que diz? Incircunciso de coração e de ouvido. Ou seja, eles tinham a circuncisão, que era uma operação no prepúcio da glande, do órgão genital masculino, e eles se arrogavam dessa marca que eles tinham. Mas Deus, através de Estevão, está dizendo, olha, o coração de vocês não é marcado.
Os ouvidos de vocês não são marcados. Os ouvidos de vocês não estão abertos para ouvir a minha palavra. Vocês tapam os ouvidos para não ouvir a verdade. Vocês tapam os ouvidos para não ouvir a minha palavra. É um meio que o ímpio utiliza. Quando se começa a pregar, ele começa a fugir, ele sai, ele não quer ouvir. Estevão ainda começa a dizer, sabe, incircuncisos de coração, não tem o coração marcado, são resistentes ao Espírito Santo. Vós sempre resisti ao Espírito Santo. Resiste o Espírito Santo. Quantas pessoas não já ouviram o Evangelho? Quantas pessoas Deus não já deu uma chance? Quantas pessoas já estiveram à beira da morte? Quantas pessoas Deus já fez milagre? Deus já tirou elas, livrou elas de morrerem. Deus fez milagre, mas elas continuam resistindo ao Espírito Santo de Deus. E se negam a curvar, a baixar a cabeça em submissão a Deus e reconhecer de que são pecadores. São resistentes ao Espírito Santo. Era por isso, irmão, que Estevão estava dizendo, levando essa mensagem para eles. Eles ficaram tão injuriados que a Bíblia diz que eles rangeram os dentes, sabe? Versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra Estevão. Agora preste atenção numa coisa. Você pensa que Estevão ficou preocupado? Você pensa que Estevão deixou de pregar? Você pensa que Estevão deixou de anunciar aquilo que Deus estava mandando ele anunciar? Você pensa que Estevão, ele se dobrou diante da atitude daqueles homens? Ele apontou o pecado dele e disse, olha, vocês são de dura cerviz, o coração de vocês é incircunciso, os ouvidos de vocês são incircuncisos, vocês resistem ao Espírito Santo. E ainda Estevão diz, vocês são culpados da morte do justo. Vocês são traidores. Versículo 52. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Ele diz assim, olha, os pais de vocês perseguiram todos os profetas que o Senhor mandou. Me diga pelo menos um. Me digam pelo menos um profeta que os pais de vocês não perseguiram. É como se Estevão estivesse dizendo, eu também sou um profeta, estou na qualidade de profeta agora, e nem mesmo a isso vocês param para me ouvir, nem mesmo por esse motivo vocês dão ouvido à mensagem que eu estou apresentando a vós. Aí ele diz assim, olha, vocês mataram o justo, tá? Da qual vós fostes traidores e homicidas. Meus queridos e amados irmãos, tem um pastor chamado, falha a memória aqui, Paulo Júnior, muito radical ele. E prega a mensagem dele botando a tampa da chaleira para voar. Ele diz o seguinte, olha, se você nasceu há 10, 15 anos atrás, se você aceitou Jesus de 10, 15 anos para trás, talvez você não ouviu a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho que o povo quer ouvir hoje é uma mensagem muito polida, muito... O apóstolo Paulo chega a dizer que nos últimos dias a mensagem do Evangelho ela ia gerar comichões nos ouvidos das pessoas que o estão ouvindo.
E não está falando, irmão, não é nem de descrente, não, é de próprio crente. Tem muitos crentes que não estão mais suportando ouvir a mensagem do Evangelho. Tem muitos crentes que não estão mais aguentando ouvir a mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho para eles tem que ser uma coisa muito maravilhosa, muito, sabe, que não pode mexer com ele, que não pode ferir o pecado dele, que não pode mexer na zona de conforto dele. Eu vi alguém dizer que nessa pandemia a gente está usando muita máscaras. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que muitas máscaras estão caindo. Muitas máscaras estão caindo. A gente se sentia, talvez a gente esteja nos sentindo muito distante das pessoas. Talvez isso veio só para revelar o quanto nós já estávamos distantes um dos outros. O quanto nós já estávamos distantes um dos outros. O quanto nós já estávamos separados um dos outros. E Deus está nos trazendo um sentimento que talvez nós, para a gente refletir, que a gente tem que se aproximar mais. Que a gente tem que se amar mais, que a gente tem que se ajudar mais, que a gente tem que se socorrer mais. Três maneiras que o ímpio utiliza para rejeitar o Evangelho. Primeiro, eles gritaram, fizeram barulho, eles não queriam ouvir. É isso que o ímpio faz. Segundo, eles taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos, eles não param para ouvir. Então, o ímpio, ele não quer ouvir o Evangelho. Jesus disse, olha, eles não vêm para a luz, porque a luz ela manifesta as suas obras, e as suas obras são más. As suas obras são do mal, e eles não querem vir para a luz. A terceira maneira que o ímpio utiliza para rejeitar o Evangelho, eles se levantaram contra, diz o texto, capítulo 7, versículo 57, arremeteram unânimes contra ele, se levantaram contra Estevão. Se levantaram contra Estevão. Se a gente for falar, irmão, aqui, de quantas pessoas se levantam contra nós, simplesmente pelo fato de a gente anunciar a Cristo. Se levantam para nos perseguir, para nos caluniar. O irmão Júnior, que está em Manaus, falar que ele fez um print de algo que ele viu no Facebook. Aí, pastor, rapaz, os caras estão dizendo isso com o pastor e tal. Não deu vontade de eu falar. O que você acha? Eu disse, irmão, eu não estou ligando mais para isso, não. Porque a maneira que o ímpio acha de continuar sendo ímpio e de permanecer sendo ímpio é se levantando contra nós. É nos acusando de ladrão, é nos acusando de aproveitadores, eles se levantam contra nós para nos caluniar, para nos denegrir. Mas uma coisa é certa: ou você se arrepende,
Vocês podem até se levantar contra nós, nos matar. Assim como Estevão foi apedrejado, assim como Estevão foi morto, mas sempre Deus levantará profetas e homens de Deus para dizer: arrependam-se, homens de coração duro, arrependam, homens de dura cerviz, arrependam-se, arrependam-se. Porque o Senhor virá, o Senhor se levantará sobre essa terra para trazer justiça sobre essa terra. E você tem que se arrepender dos seus pecados, você tem que se converter dos seus maus caminhos, você tem que aceitar Cristo como seu Salvador. Você não pode viver fugindo dele, você não pode viver se escondendo dele, você não pode viver o tempo todo tapando os ouvidos para não ouvir a mensagem do Evangelho, porque de toda maneira ele te cerca, de toda maneira ele te mostra que só há um caminho, que só há uma saída, que só há uma solução, que só há um jeito. É você baixar sua cabeça e reconhecer que ele é o Senhor, que ele é o Salvador, porque está escrito que um dia todo joelho há de se dobrar e há de confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aí, irmãos, eles pegaram Estevão, expulsaram da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas e as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, Senhor, recebe o meu espírito, mas eu não deixo de falar a verdade. Senhor, recebe o meu espírito, mas eu não vou me negar de anunciar a verdade, de anunciar a tua palavra, de dizer que o homem te traiu, de dizer que o homem está resistindo ao Espírito Santo. Você que está me ouvindo, meu irmão, nessa noite, você que está acompanhando a mensagem do Evangelho, deixa eu dizer uma coisa para você. A nossa passagem aqui nessa terra é muito curta. A nossa vida é como um conto ligeiro. A nossa vida é como uma sombra. Se você observar, há pouco tempo você tinha uma certa idade, hoje você já está adulto, maduro, velho, não sei. E quanto tempo você vai ficar protelando, procrastinando, dizendo: não, o tempo não é ainda hoje, o dia não é hoje, a hora não é chegada. Quando é que a hora vai ser chegada? Até quando você vai resistir ao Espírito Santo? Até quando você vai negar a verdade do Evangelho? Até quando você vai tapar os seus ouvidos para não ouvir o Evangelho? Até quando você vai gritar contra o Evangelho? Não adianta você gritar contra o Evangelho. Pessoas desde o início, desde o princípio, gritaram contra o Evangelho, tentaram fazer barulho para apagar o Evangelho sobre a face da terra, tentaram fazer barulho para que o Evangelho não crescesse, não disseminasse, não prosperasse, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Jesus disse que o reino do céu é semelhante a uma semente de mostarda, que caindo na terra, ela é uma semente tão pequenininha, mas se transforma em uma grande árvore. Jesus ainda disse que o Evangelho, que o reino de Deus é como fermento, que um pouquinho de fermento, quando é posto numa massa, ele leveda toda a massa.
Ninguém segura a mensagem do Evangelho. Ninguém consegue calar a boca de homens de Deus, de servos de Deus. Pode até matar, pode até levar perante os tribunais, podem tentar apedrejar, pode levar à fogueira. Assim como pegaram Policarpo, colocaram numa fogueira e disseram... O carrasco ficou com o pau de fogo na mão aceso, e lá ele no meio de uma pilha de madeira, e o carrasco dizendo: olha, nega a Cristo que nós vamos te soltar. E ele respondeu: já tem 86 anos que eu sirvo ao meu Jesus, ele nunca me decepcionou, ele nunca me deixou, e agora é que eu não vou negar mesmo. Mete fogo nesse negócio aí, pode tocar fogo logo, que eu quero ir me encontrar com ele. Não há quem possa calar a igreja, não há quem possa barrar o Evangelho, não há, sempre haverá homens, sempre haverá mulheres corajosas, que não têm medo de dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, e que o homem precisa se arrepender dos seus pecados, se quiser ir morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma mensagem que nós pregamos, essa é a mensagem que nós anunciamos, e nós não recuamos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Estava ministrando a Santa Ceia nessa semana, e Deus falou um texto poderoso no meu coração. Oh, profundidade da riqueza, tanto do saber como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Quem foi que aconselhou Deus? Quem foi que pôde dar a Deus alguma coisa? Deus, ele é soberano, Deus é o Senhor. E aí eu dizia: alguém pensa que essa doença, Covid-19, pegou Deus despercebido, que isso fugiu do controle de Deus, que isso não está dentro dos planos de Deus. E eu estava dizendo: olha, imagina uma coisa. Antes, nós estávamos pregando o Evangelho dentro de 4 paredes, para uma igreja, todo domingo. Você tem noção hoje o que está acontecendo no mundo? Hoje milhares de pastores, hoje milhões de pastores estão ao vivo, que nem eu estou aqui pregando. E tem pessoas que não têm coragem de vir para a igreja, que tem pessoas que não têm coragem de entrar numa igreja evangélica, mas está aí com o seu celular na mão, talvez parou ele só, e talvez ele parou e disse assim: deixa eu ver o que esse pastor está pregando. Eu estou pregando que Jesus é o Senhor, eu estou pregando que Jesus é o Salvador, eu estou pregando que Jesus te ama, eu estou pregando que você tem uma alma que precisa de cura, eu estou pregando para dizer que você tem uma alma que precisa ser sarada, que precisa ter um encontro com Deus, que precisa de um milagre, que você não precisa viver nessa depressão, que você não precisa viver de cabeça baixa, que você não precisa viver sem planos para o futuro, que você não precisa viver com medo da morte, porque você não sabe se você morrer para onde você vai. Você não precisa viver aterrorizado, mas se você entregar a sua vida para Jesus hoje, a palavra de Deus diz que o teu nome será escrito no livro da vida. A palavra diz em João capítulo 1 e no versículo 12: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, Deus lhe deu o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. Talvez você parou, nunca entrou na igreja evangélica e está hoje aqui ouvindo essa mensagem, porque na sabedoria de Deus,
Deus disse: eu vou botar os meus pastores para pregar o evangelho nos 4 cantos dessa terra. As pessoas vão ouvir o evangelho, já que elas não querem ir até a igreja vai até elas de uma maneira abrangente, e nós estamos entrando no teu lar, na tua casa, aonde essa mensagem está chegando hoje. Você só não ouve se você tapar os seus ouvidos para ela. Deus é grande, Deus é sábio, Deus é soberano e sabe trabalhar. Deus está precisando de homens e de mulheres que tenham a coragem de anunciar o evangelho como ele é, e que não precisa ficar colocando remendo e dizendo: é assim, isso aí pode, isso aí dá certo, não, isso aí não tem problema não. Deus está precisando de homens e de mulheres que ainda não têm coragem de dizer: é assim, é dessa forma, é dessa maneira. Louvado seja o nome do Senhor. Três maneiras que o ímpio utiliza para rejeitar o evangelho. Primeiro, eles gritaram. Segundo, taparam os ouvidos. Terceiro, se levantaram e perseguiram Estevão. Mas pode ter certeza de uma coisa: que vai ter pessoas que vai tapar os ouvidos, que vai ter pessoas que vai gritar, que vai ter pessoas que vai se levantar contra, mas vai ter pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra, que estão carentes de ouvir a palavra, e vão entender o evangelho. Porque um dia eu entendi, porque um dia você que é crente, você que é servo de Deus, entendeu. E ninguém precisou colocar remendo no evangelho para que a gente pudesse aceitar e receber. Ele desceu amargo, ele desceu nos ferindo, porque o evangelho nos fere, o evangelho nos machuca, nos maltrata primeiro para tratar-nos, para restaurar-nos, para nos transformar. É assim que o evangelho faz. A mensagem do evangelho, irmão, primeiro ela mata, para depois salvar. Sabia? Primeiro mata. A gente primeiro tem que morrer. O evangelho vem e nos esclarece. Quando ele nos esclarece, a gente pensa assim: estou morto. Aí quando a gente pensa: estou morto, aí o evangelho diz assim: agora tu está vivo. Porque é isso que acontece na nossa vida. Você só nasce de novo se morrer primeiro. Morrer para o mundo, morrer para a velha natureza, morrer para a carne, morrer para a natureza pecaminosa, morrer para os prazeres mundanos para poder servir a Deus. Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, esse ganhá-la. E foi isso que o evangelho fez conosco. Primeiro ele veio até nós e nos mostrou que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. E aí quando a gente reconheceu isso, a gente entendeu. E aí nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus pela mensagem do evangelho. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome de Jesus. Aleluia. E é isso que o evangelho quer fazer nessa noite com a tua vida. Ele está te revelando. Você não precisa tapar os seus ouvidos, você não precisa ter medo, você não precisa gritar contra o evangelho. Sabe por quê? Porque o evangelho, na verdade, ele está querendo trazer transformação ao teu coração. Então, meus amados irmãos, esta é uma reflexão que Deus tem colocado no meu coração, que Deus tem colocado na minha vida. Eu sofro, irmão, para eu poder pregar uma mensagem dessa, sabia?
Eu sofro. Eu sofro porque eu fico com aquele sentimento de rejeição. Senhor, eu vou ser rejeitado, por isso que eu estou pregando. Mas aí o Espírito Santo vem e diz: é eu que estou mandando. É eu que estou falando, é eu que estou dizendo. O pecador precisa ouvir isso. O pecador precisa ouvir isso. Ele não pode se levantar contra o Evangelho. Não adianta, não adianta, não adianta. Então entenda de uma vez por todas, nós precisamos de Jesus. Nós carecemos de Jesus. E é por isso que eu estou aqui.